Desde os primeiros dias de Hollywood, acidentes de avião tragicamente ceifaram as vidas de algumas das maiores estrelas. Recentemente perdemos Kobe Bryant e Christian Oliver em acidentes de aviação, mas eles não foram os primeiros. No antigo Hollywood, muitas estrelas em ascensão notáveis foram perdidas em acidentes de avião. Enquanto alguns já eram lendas, outros estavam a caminho de se tornarem ícones. Você pode se surpreender ao saber os nomes dos últimos 3 atores da velha Hollywood, já que muitas pessoas desconhecem que eles também foram vítimas de acidentes de avião. Will Rogers. O primeiro ator conhecido a perder a vida em um acidente de aviação foi Will Rogers. Em 15 de agosto de 1935, uma tragédia aconteceu perto da Baía de Willapa, próximo a Barrow, no Alasca, quando um avião Lockheed Model 9 Orion modificado caiu devido a uma falha no motor. Este devastador acidente tirou a vida de 2 figuras proeminentes, o amado humorista e ator americano Will Rogers e o famoso aviador Wiley Post. Will Rogers nasceu em 4 de novembro de 1879, em Ologá, território indígena, que agora faz parte de Oklahoma. De origens humildes, Rogers se tornou um dos artistas mais queridos da América. Ele começou sua carreira no vaudeville, onde seu humor natural e habilidades de contar histórias rapidamente o destacaram como um artista de destaque. Rogers fez a transição sem esforço para o rádio e o cinema, onde seu charme e humor ressoaram com milhões de fãs em todo o país. Ao longo de sua carreira, Rogers era conhecido por seus comentários perspicazes e muitas vezes humorísticos sobre a sociedade e política americanas. Ele tinha uma habilidade única de se conectar com as pessoas comuns, o que lhe rendeu o apelido de o filósofo cowboy. Rogers também se aventurou na escrita, publicando vários livros e colunas que mostravam suas observações perspicazes e humor leve. Além de sua carreira no entretenimento, Will Rogers foi um defensor dedicado de várias causas sociais. Ele usou sua plataforma para se manifestar contra as dificuldades econômicas durante a Grande Depressão, oferecendo tanto humor quanto esperança a uma nação em dificuldades. Sua personalidade simples e preocupação genuína pelos outros fizeram dele uma voz confiável e uma figura pública adorada. Carlos Gardel. No dia 24 de junho de 1935, o famoso cantor Carlos Gardel perdeu tragicamente a vida em um devastador acidente de avião em Medellín, Colômbia. Gardel estava a bordo de uma aeronave Ford Trimotor, que colidiu com outro trimotor operado pela escada, enquanto se preparava para a decolagem no aeroporto de Medellín. Este acidente catastrófico não apenas encerrou a vida de um dos maiores ícones do tango, mas também deixou um impacto duradouro no mundo da música. Carlos Gardel nasceu em 11 de dezembro de 1890, em Toulouse, França. Ele se mudou para Buenos Aires, Argentina, com sua mãe quando era jovem, onde eventualmente se tornaria uma figura central na cena musical do tango. A voz suave de barítono de Gardel e sua presença de palco carismática rapidamente o tornaram uma estrela amada, tanto na Argentina quanto internacionalmente. No início da década de 1930, ele alcançou uma fama imensa, gravando inúmeros sucessos que continuam sendo clássicos hoje, como É o Dia que Me Quieras e Mi Buenos Aires Querido. A influência de Gardel se estendeu além da música. Ele também foi um ator de sucesso, estrelando vários filmes que mostraram seu talento para cantar e ajudaram a popularizar o tango em todo o mundo. Seus filmes, incluindo Luces de Buenos Aires e É o Dia que Me Quieras, desempenharam um papel significativo na divulgação da cultura argentina para públicos mais amplos em toda a América Latina e Europa. Ao longo de sua carreira, Gardel era conhecido por sua dedicação ao ofício e por sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público. Ele fez turnês extensas, apresentando-se em locais esgotados ao redor do mundo e colaborando com alguns dos melhores músicos de seu tempo. As contribuições de Gardel para o tango foram fundamentais para elevar o gênero ao reconhecimento internacional, rendendo-lhe o título de El Zorzal Criollo, o tordo crioulo. Ralph Renger. Em 20 de novembro de 1942, uma tragédia ocorreu em Chino Canyon, no condado de Riverside, Califórnia, quando uma aeronave Douglas DC-3, o voo 28 da American Airlines, esteve envolvida em uma colisão no ar. Este trágico acidente tirou a vida de Ralph Renger, um compositor e letrista americano célebre, junto com todos os passageiros a bordo. Ralph Renger nasceu em 25 de março de 1906, na cidade de Nova York. Desde cedo, Renger demonstrou um talento profundo para a música, o que o levou a seguir uma carreira em composição e escrita de músicas. Ele rapidamente fez seu nome na vibrante cena de Tin Pan Alley das décadas de 1920 e 1930, colaborando com alguns dos letristas mais talentosos da época, incluindo Leo Robin e Howard Dietz. O trabalho de Renger tornou-se sinônimo da era de ouro dos musicais de Hollywood. Ele compôs partituras inesquecíveis para
por inúmeros filmes, rendendo-lhe 2 indicações ao Oscar de melhor canção original. Algumas de suas composições mais famosas incluem Thanks for the Memory, que ganhou um Oscar para o letrista Leo Robin, e I'll Be Seeing You, um clássico atemporal que continua a ressoar com o público até hoje. Sua habilidade em criar melodias que complementavam perfeitamente o tom emocional de uma cena o tornou um compositor muito procurado na indústria cinematográfica. Além de seu sucesso em Hollywood, Ranger foi um compositor prolífico que criou inúmeros sucessos que cruzaram para a música popular. Suas colaborações com letristas resultaram em um repertório de canções que foram interpretadas por artistas lendários e permanecem padrão no cancioneiro americano. Leslie Howard. No dia 4 de junho de 1943, a tragédia atingiu a indústria cinematográfica quando o renomado ator britânico Leslie Howard foi morto no naufrágio do voo 777 da BOAC, um Douglas DC-3, sobre a Baía da Biscaia. A aeronave a caminho de Lisboa, Portugal, para Bristol, Inglaterra, foi abatida pela Luftwaffe alemã, resultando na perda de todos os 17 passageiros e tripulantes a bordo, incluindo Howard. Leslie Howard nasceu em 30 de abril de 1893, em West Bromwich, Inglaterra. Ele se destacou como um renomado ator de teatro antes de fazer a transição para uma carreira de sucesso no cinema em Hollywood. Você fez isso, mas não parece haver mais Howard ninguém. é mais lembrado por seus papéis principais em filmes clássicos como E o Vento Levou, 1939, onde interpretou Ashley Wilkes, e A Dama Oculta de Alfred Hitchcock, 1938. Sua presença marcante e comportamento sofisticado fizeram dele um favorito entre o público e os críticos. Além de seu talento como ator, Howard esteve profundamente envolvido no esforço de guerra britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usou sua influência para obter apoio para os aliados, participando de filmes de propaganda e transmissões de rádio, com o objetivo de aumentar o moral e encorajar a resistência contra a Alemanha nazista. Sua dedicação ao seu país se estendeu à sua vida pessoal, enquanto ele procurava ativamente usar sua plataforma para causar um impacto significativo durante os tumultuosos anos de guerra. As circunstâncias em torno da morte de Howard permanecem um tema de interesse histórico. Oficialmente, o avião foi alvo das forças alemãs devido à influência percebida de Howard e seu potencial para mudar a opinião pública contra os nazistas. Algumas teorias sugerem que Howard foi especificamente alvo de assassinato devido aos seus esforços para apoiar a causa britânica. Independentemente do motivo, sua morte prematura aos 50 anos foi uma perda significativa tanto para a indústria do entretenimento quanto para o esforço de guerra dos aliados. Gerda Naumann. Em 14 de julho de 1947, o mundo do entretenimento dinamarquês foi abalado pela morte trágica da cantora e atriz Gerda Naumann, quando sua aeronave Douglas DC-3 caiu em Kastrup, Dinamarca. O acidente, causado por um leme travado e erro do piloto, resultou na perda de tudo a bordo, marcando um fim triste para a carreira promissora de Naumann. Gerda Naumann nasceu em 12 de março de 1917, em Copenhague, Dinamarca. Ela se destacou como uma talentosa cantora e atriz no início da década de 1940, cativando o público com sua voz melodiosa e performances carismáticas. Você não entende droga nenhuma. A ascensão de Naumann à fama foi marcada por suas aparições em filmes dinamarqueses populares e suas gravações de sucesso, que ressoaram com fãs tanto na Dinamarca quanto em toda a Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a carreira de Naumann prosperou apesar das circunstâncias desafiadoras. Ela se tornou um símbolo de resiliência e esperança, usando sua plataforma para entreter e elevar os ânimos durante os difíceis anos de guerra. Sua versatilidade como artista permitiu-lhe interpretar uma ampla gama de estilos musicais, desde canções folclóricas dinamarquesas tradicionais até músicas pop contemporâneas, demonstrando sua capacidade de se conectar com públicos diversos. Tragicamente, a vida e carreira de Naumann foram interrompidas quando ela embarcou em uma aeronave Douglas DC-3 para um voo doméstico. A aeronave encontrou sérios problemas mecânicos, especificamente um profundor travado, o que comprometia gravemente sua controlabilidade. Combinado com o erro do piloto, esses fatores levaram ao acidente catastrófico em Kastrup, resultando na morte de todos os passageiros e tripulação, incluindo Naumann. Ritchie Valens. No dia 3 de fevereiro de 1959, o mundo da música lamentou a perda da estrela em ascensão Ritchie Valens, quando seu avião, Beechcraft Bonanza, caiu em Clear Lake, Iowa. O trágico acidente, causado por erro do piloto enquanto Valens continuava as regras de voo visual em condições meteorológicas instrumentais, também tirou a vida dos músicos Buddy Holly e JP, The Big Bopper.
Chopper Richardson, junto com o piloto. Este evento, famoso como o dia em que a música morreu, marcou um momento comovente na história do rock and roll. Ritchie Valens nasceu em 13 de maio de 1941 em Pacoima, Califórnia. Apesar de sua curta carreira, Valens teve um impacto significativo na cena musical com sua mistura inovadora de rock and roll e música folclórica mexicana tradicional, um gênero frequentemente referido como Chicano rock. Ele apareceu no cenário nacional com sucessos como La Bamba, Donna e Come On, Let's Go, mostrando sua voz distinta e habilidades na guitarra. A grande oportunidade de Valens veio com seu álbum de estreia auto-intitulado, lançado em 1959. Que rapidamente ganhou popularidade. Sua habilidade de infundir elementos culturais na música rock mainstream ressoou com um amplo público, conquistando uma base de fãs dedicada. Uma canção folclórica mexicana adaptada para um formato de rock and roll tornou-se um dos seus sucessos mais duradouros, ilustrando seu talento para a fusão musical transcultural. Além de suas conquistas musicais, Valens era conhecido por sua presença de palco carismática e energia juvenil. Ele fez turnês extensivas, apresentando-se em locais esgotados por todos os Estados Unidos e ganhando impulso como um dos jovens artistas mais promissores da indústria. A influência de Valens se estendeu além de suas próprias gravações, inspirando futuras gerações de músicos latinos a explorar e integrar sua herança cultural na música contemporânea. Buddy Holly. Em 3 de fevereiro de 1959, ocorreu um acidente trágico perto de Clear Lake, Iowa, que mudaria para sempre o cenário do rock and roll. Buddy Holly, junto com os colegas músicos Ritchie Valens e J.P. The Big Bopper Richardson, perderam a vida quando sua aeronave Beechcraft Bonanza caiu logo após a decolagem. O acidente foi causado por erro do piloto, especificamente a decisão de continuar voando sob regras de voo visual em condições meteorológicas de voo por instrumentos. Mar, levando a perda devastadora de todos a bordo. Este evento, famoso como o dia em que a música morreu, marcou um momento marcante na história da música. Buddy Holly, nascido em 7 de setembro de 1936, em Lubbock, Texas, foi uma figura pioneira nos primeiros dias do rock and roll. Apesar de sua carreira breve, a abordagem inovadora de Holly à música teve um impacto duradouro no gênero. Ele era renomado por sua voz distinta, composição criativa e uso pioneiro da guitarra Fender Stratocaster. O compromisso de Holly com seu ofício era evidente em sua composição meticulosa e sua ênfase na coesão da banda, que influenciou inúmeros artistas que vieram depois. Holly formou sua banda, The Crickets, em meados da década de 1950, e juntos produziram uma série de sucessos que se tornaram clássicos, incluindo That'll Be the Day, Peggy Sue e Every Day. Essas músicas mostravam a habilidade de Holly em misturar melodias cativantes com letras emocionantes, criando um som que era tanto acessível quanto inovador. Seu trabalho estabeleceu as bases para futuros músicos de rock, incluindo The Beatles e The Rolling Stones, que citaram Holly como uma grande influência. Além de seus talentos musicais, Holly era conhecido por sua presença de palco carismática e a conexão genuína com seus fãs. Ele fez turnês extensivas, se apresentando em locais lotados por todos os Estados Unidos e construindo uma base de fãs dedicada. A dedicação de Holly à sua música e sua agenda de turnês incansável demonstraram sua paixão e compromisso com sua arte, The Big Bopper. Em 3 de fevereiro de 1959, o mundo da música foi abalado por um trágico acidente de avião perto de Clear Lake, Iowa. J.P. The Big Bopper Richardson, junto com Buddy Holly e Ritchie Valens, perdeu a vida quando seu avião Beechcraft Bonanza caiu logo após a decolagem. O acidente, causado por erro do piloto ao continuar as regras de voo visual, VFR, em condições meteorológicas de instrumentos, IMC, resultou na perda de todos os 17 passageiros e tripulantes a bordo. Este evento devastador, conhecido como o dia em que a música morreu, marcou uma perda significativa para a nascente cena do rock and roll. J.P. The Big Bopper. Richardson nasceu em 24 de outubro de 1937, em Sabine Pass, Texas. Ganhou fama como cantor, compositor e disc jockey, tornando-se um dos pioneiros do rock and roll e da música rockabilly. A personalidade grandiosa de Richardson e suas performances dinâmicas lhe renderam o apelido de The Big Bopper, refletindo tanto seu porte físico quanto sua voz potente. A carreira de Richardson decolou no final dos anos 1950, com sucessos como Chantilly Lace e White Lightning. Lace de Chantilly, lançada em 1958, tornou-se sua canção assinatura, conhecida pela sua contagem.
Melodia cativante e letras divertidas. A música mostrou a capacidade de Richardson de misturar humor com música, tornando-o uma figura de destaque na indústria musical competitiva. Suas performances enérgicas e presença de palco carismática fizeram dele um favorito entre os fãs, e ele rapidamente construiu um público dedicado. Gabi, sim, esta é a grande garrafa de Spickhead. Além do sucesso nas gravações, Richardson era um disc jockey popular, o que ampliou ainda mais sua influência e conexão com o público. Seu trabalho como DJ permitiu que promovesse sua própria música, assim como a de outros artistas emergentes, contribuindo para a cena musical vibrante da época. Os papéis duplos de Richardson como artista e locutor o tornaram uma figura versátil e influente na indústria. Eric Strandmark. Em agosto. 9 de agosto de 1963, a indústria de entretenimento sueca enfrentou uma perda profunda quando o ator Eric Strandmark faleceu em um acidente de avião envolvendo uma aeronave Cessna Skywagon em Trinidad e Tobago. O acidente foi causado por um profundor travado e erro do piloto, resultando na trágica perda de tudo a bordo. Este incidente terminou abruptamente a promissora carreira de um dos atores amados da Suécia, Eric Strand. Mark nasceu no dia 24 de novembro de 1919, em Estocolmo, Suécia. Ele surgiu como um ator talentoso em meados do século XX, ganhando reconhecimento por suas atuações versáteis em filmes suecos e internacionais. Marcas na areia. A capacidade de Mark de incorporar personagens diversos fez dele um ator muito procurado na cena cinematográfica escandinava. E sua dedicação ao seu ofício lhe rendeu aclamação tanto do público quanto da crítica. Ao longo de sua carreira, Strandmark trabalhou com alguns dos diretores mais renomados da Suécia e estrelou em uma variedade de gêneros, incluindo drama, romance e ação. Suas atuações foram notadas pela profundidade emocional e autenticidade, permitindo-lhe se conectar profundamente com os espectadores. O comprometimento de Strandmark com seus papéis e sua capacidade de dar vida aos personagens fizeram dele uma figura respeitada na comunidade de atuação. Além do seu sucesso no cinema, Strandmark também era ativo no teatro, onde suas atuações foram elogiadas por sua intensidade e credibilidade. Seu trabalho, tanto no cinema quanto no teatro, demonstrou seu alcance como ator e sua capacidade de se adaptar a diferentes meios de contar histórias. As contribuições de Strandmark para o cinema sueco ajudaram a elevar a reputação internacional da indústria durante seu tempo. A morte de Eric Strandmark, aos 43 anos, foi uma perda significativa para a comunidade artística sueca. Seu falecimento não apenas encerrou uma carreira promissora, mas também deixou os fãs lamentando a perda de um ator querido que se tornou um nome familiar. As circunstâncias do acidente ressaltaram os riscos inerentes associados à aviação, especialmente para aqueles que frequentemente voam. Cowboy Copas. Em 5 de março de 1963, a tragédia atingiu Camden, Tennessee, quando uma aeronave Piper Comanche enfrentou condições climáticas severas, levando a um acidente fatal que tirou a vida de 3 amados astros da música country, Cowboy Copas, Patsy Cline e Hawkshaw Hawkins. Este acidente devastador não apenas tirou a vida desses talentosos artistas, mas também deixou uma marca indelével na comunidade da música country. Cowboy Copas, nascido em 27 de setembro de 1913, em Cochran, Geórgia, foi uma figura proeminente na cena da música country durante as décadas de 1940 e 1950. Conhecido por sua voz de barítono suave e presença de palco carismática, Copas tornou-se um favorito entre os fãs de música country. Ele era membro do Grand Ole Opry, onde exibiu seus talentos ao lado de outros artistas lendários. Copas também era conhecido por seu trabalho como apresentador de rádio, onde ajudou a promover a música country para um público mais amplo. Ao longo de sua carreira, Cowboy Copas gravou inúmeros sucessos que ressoaram com os ouvintes, incluindo canções como Alabama, Helpless e This Is The Way. Sua habilidade de misturar sons tradicionais de música country com temas contemporâneos tornava sua música atemporal e identificável. A dedicação de Copas ao seu ofício e a sua genuína conexão com os fãs solidificaram seu status como um amado ícone da música country. O acidente de avião que tirou a vida de Copas ocorreu pouco depois da decolagem do aeroporto municipal de Camden. A aeronave, pilotada por Randy Hughes, estava navegando por tempo turbulento quando encontrou dificuldades, levando ao trágico acidente. Copas estava voltando de uma apresentação quando o acidente aconteceu, deixando para trás um legado de música memorável e performances preciosas. Patsy Cline. Em 5 de março de 1963, um trágico acidente de avião em Camden, Tennessee, alterou para sempre o cenário da música country. A aeronave Piper Comanche, apanhada em condições climáticas severas,
caiu pouco depois da decolagem, resultando na perda de 3 artistas icônicos: Patsy Cline, Cowboy Copas e Hawkshaw Hawkins. Este evento de partir o coração, conhecido como o dia em que a música morreu, marcou o fim de uma carreira promissora e deixou um vazio profundo nos corações dos amantes da música em todo o mundo. Patsy Cline, nascida Virginia Patterson Hensley em 8 de setembro de 1932 em Winchester, Virgínia, emergiu como uma das figuras mais influentes e amadas na música country. Sua voz poderosa e emotiva, combinada com sua fraseado impecável e profundidade emocional, a distinguia de seus contemporâneos. A capacidade de Cline de transmitir emoção profunda através de sua música lhe rendeu uma base de fãs dedicada e aclamação da crítica. Ao longo de sua carreira, Patsy Cline apresentou uma série de sucessos que se tornaram clássicos no repertório da música country. Canções como Walking After Midnight, Crazy e I Fall to Pieces mostraram sua versatilidade e capacidade de misturar sons tradicionais do country com elementos de pop e jazz. Sua colaboração com o lendário produtor Owen Bradley ajudou a criar um som sofisticado que atraiu um amplo público, aproximando a música country da música popular. O desastre de avião que tirou a vida de Patsy Cline ocorreu enquanto ela retornava de uma apresentação, ansiosa para compartilhar sua música com os fãs e continuar sua trajetória ascendente na indústria musical. A perda de Cline aos 30 anos foi um golpe devastador para a comunidade da música country, interrompendo o que estava prestes a ser uma carreira ainda mais ilustre. Hawkshaw Hawkins. Em 5 de março de 1963, o vibrante mundo da música country foi mergulhado em tristeza quando uma aeronave Piper Comanche caiu em Camden, Tennessee, em meio a severas condições climáticas. Este trágico acidente resultou na perda de 3 artistas queridos: Hawkshaw Hawkins, Patsy Cline e Cowboy Copas. Conhecido como o dia em que a música morreu, o acidente não só tirou a vida desses músicos talentosos, mas também deixou um impacto duradouro na comunidade da música country. Hawkshaw Hawkins, nascido Jesse Franklin Hawkins, em 11 de março de 1921, em West Plains, Missouri, foi um renomado cantor e compositor de música country. Ele começou sua carreira no início da década de 1940, rapidamente se estabelecendo como um artista versátil e cativante. A suave voz de tenor de Hawkins e sua entrega sincera o tornaram um favorito entre os fãs de música country, e sua capacidade de transmitir emoção através de suas músicas o destacou na indústria. Ao longo de sua carreira, Hawkshaw Hawkins lançou inúmeros sucessos que demonstraram seu talento e dedicação ao seu ofício. Músicas como Lonesome 70 e 7203, Última Carta do Soldado e Noite de Amanhã tornaram-se clássicos nas rádios de música country e ressoaram profundamente com os ouvintes. Suas colaborações com outros artistas, incluindo Patsy Cline, consolidaram ainda mais sua reputação como uma figura respeitada e adorada no gênero. Hawkins era conhecido por sua presença de palco carismática e sua capacidade de se conectar com o público em um nível pessoal. O acidente de avião que tirou a vida de Hawkshaw Hawkins ocorreu enquanto ele viajava com Patsy Cline e Cowboy Copas, voltando de uma apresentação. As condições climáticas severas e a decisão de continuar o voo em circunstâncias desafiadoras levaram ao trágico acidente, resultando na perda de tudo a bordo. A morte prematura de Hawkins, aos 42 anos, foi uma perda significativa para a comunidade da música country, interrompendo a carreira de um artista talentoso e querido, Jim Reeves. Em 31 de julho de 1964, a tragédia atingiu o mundo da música country quando Jim Reeves, junto com sua esposa e um grupo de amigos, morreu em um acidente de avião perto de Brentwood, Tennessee. Reeves estava a bordo de uma aeronave Beechcraft Debonair que encontrou condições meteorológicas severas, levando a um acidente fatal que encerrou a vida de um dos cantores mais queridos da música country. Jim Reeves nasceu em 20 de agosto de 1923 em Galloway, Texas. Ele alcançou a fama no final da década de 1940 e na década de 1950 como um cantor suave, conhecido por seu rico barítono e interpretação sincera. Reeves tornou-se uma figura proeminente no som de Nashville, um subgênero da música country que incorporou produções mais suaves e elementos pop, tornando sua música amplamente acessível a um público mais amplo. Seus sucessos como He'll Have to Go, Four Walls e Welcome to My World exibiram sua habilidade de transmitir emoções profundas através de seu canto, conquistando uma base de fãs dedicada e elogios da crítica. Ao longo de sua carreira, Reeves lançou inúmeros álbuns e singles que lideraram as paradas, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Sua influência se estendeu além de suas gravações. Reeves também foi um artista de sucesso, fazendo uma extensa turnê e cativando o público com suas apresentações carismáticas.
Presença de palco. Sua dedicação ao ofício e sua abordagem inovadora à música country ajudaram a abrir caminho para futuros artistas no gênero. A morte prematura de Reeves aos 40 anos foi uma perda significativa para a indústria musical. O acidente de avião não só encerrou a vida de um cantor talentoso, mas também deixou seus fãs lamentando a perda de um artista amado que havia trazido conforto e alegria através de sua música. Apesar de sua breve carreira, Jim Reeves deixou um legado duradouro, com suas músicas continuando a ressoar com ouvintes ao redor do mundo. June Thorburn. Em 8 de fevereiro de 1967, a indústria do entretenimento britânica ficou devastada quando June Thorburn, uma talentosa atriz inglesa, perdeu a vida em um trágico acidente de avião. Ela estava a bordo do voo 062 da Iberia Airlines, uma aeronave Sud Caravelle, que sofreu um voo controlado contra o terreno perto de Blackdown, Sussex, Inglaterra. O acidente resultou na perda de todos os passageiros e tripulação a bordo, incluindo Thorburn. June Thorburn nasceu em 19 de setembro de 1919, em Londres, Inglaterra. Ela começou sua carreira de atriz no início dos anos 1940, rapidamente se estabelecendo como uma intérprete versátil e dinâmica. Thorburn ganhou reconhecimento por seus papéis em produções teatrais e filmes, onde sua habilidade em interpretar uma ampla gama de personagens lhe rendeu a aclamação da crítica e uma base fiel de fãs. Suas interpretações eram marcadas por sua forte presença, profundidade emocional e a capacidade de trazer autenticidade aos seus papéis. Ao longo de sua carreira, Thorburn apareceu em numerosos filmes e produções de televisão, tornando-se uma figura familiar no cinema britânico. Ela era conhecida por seu trabalho tanto em dramas quanto em comédias, demonstrando sua adaptabilidade e compromisso com sua arte. Suas contribuições para as artes cênicas foram celebradas por colegas e pelo público, solidificando sua reputação como uma atriz respeitada e adorada. O acidente de avião que tirou a vida de June Thorburn foi um evento chocante e devastador para a comunidade do entretenimento. No momento do acidente, ela estava voltando de um compromisso de performance, ansiosa para continuar seu trabalho em trazer histórias envolventes à vida no palco e na tela. A perda de Thorburn, junto com seus companheiros de viagem, foi sentida profundamente por aqueles que admiravam seu talento e suas contribuições para as artes. Laila Dennis. Em 13 de agosto de 1972, o mundo do entretenimento brasileiro foi chocado pela morte súbita da atriz Leila Diniz em um trágico acidente de avião. Diniz estava a bordo do voo 471 da Japan Airlines, que sofreu um voo controlado para o terreno perto de Nova Delhi, na Índia. O acidente resultou na perda de todos os passageiros e tripulantes a bordo, incluindo Diniz. Leila Diniz nasceu em 19 de abril de 1945, no Rio de Janeiro, Brasil. Ela emergiu como uma das atrizes mais talentosas e carismáticas de sua geração, conhecida por suas atuações ousadas e personalidade vibrante. Diniz rapidamente se tornou uma figura proeminente no cinema e na televisão brasileira, cativando o público com sua presença dinâmica e profundidade emocional. Ao longo de sua carreira, Denise estrelou em numerosos filmes e séries de televisão, onde suas performances foram elogiadas pela autenticidade e paixão. Ela era conhecida por sua habilidade em interpretar uma ampla gama de personagens, desde mulheres determinadas até papéis vulneráveis e complexos, demonstrando sua versatilidade como atriz. O trabalho de Diniz em cinema e televisão ajudou a expandir os limites do entretenimento brasileiro, ganhando elogios da crítica e uma base de fãs dedicada. O acidente de avião que tirou a vida de Leila Diniz foi uma perda devastadora tanto para sua família quanto para a comunidade do entretenimento. No momento do acidente, ela estava viajando internacionalmente para promover seu último filme e participar de intercâmbios culturais destinados a fomentar um maior entendimento entre o Brasil e outras nações. A tragédia interrompeu uma carreira promissora e deixou os fãs de luto pela perda de uma atriz querida que havia causado um impacto significativo na cultura brasileira. Jim Croce. Em 20 de setembro de 1973, o mundo da música foi mergulhado em tristeza quando o talentoso cantor e compositor Jim Croce perdeu tragicamente a vida em um acidente de avião perto de Natchitoches, Louisiana. Croce estava a bordo de uma aeronave Beechcraft modelo 18, que colidiu com árvores logo após a decolagem, resultando na perda de tudo a bordo e encerrando a vida de um dos artistas mais amados da música country e folk. Jim Croce nasceu em 10 de janeiro de 1943, no sul da Filadélfia, Pensilvânia. Ele desenvolveu uma paixão pela música desde cedo, aprendendo a tocar violão e escrevendo suas próprias músicas durante seus anos de ensino médio. A habilidade de contar histórias e o talento melódico de Croce rapidamente o destacaram como um compositor talentoso, e ele começou a se apresentar em locais enquanto seguia sua carreira musical.
Durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, Croce ganhou reconhecimento por suas letras emocionantes e melodias cativantes, misturando elementos de música folk, rock e country. Seu sucesso veio com o lançamento de seu álbum You Don't Mess Around with Jim, em 1972, que incluía sucessos como Bad, Bad Leroy Brown e Time in a Bottle. Essas músicas demonstraram a habilidade de Croce em criar narrativas envolventes e melodias memoráveis que ressoaram profundamente com os ouvintes. O sucesso de Croce continuou com o lançamento de seu segundo álbum, Life and Times, em 1973. O álbum incluía faixas amadas como Operator, That's Not the Way It Feels, e I'll Have to Say I Love You in a Song, consolidando-o ainda mais como uma figura proeminente na indústria da música. Sua voz genuína, letras relacionáveis e presença de palco carismática o tornaram querido por um vasto público, fazendo dele um favorito entre fãs e críticos. O acidente de avião que tirou a vida de Jim Croce ocorreu quando ele estava a caminho de um concerto na Louisiana. A aeronave Beechcraft modelo 18, pilotada pelo amigo e colega músico de Croce, Maury Powell, colidiu com árvores pouco depois da decolagem em condições de visibilidade ruim. O trágico acidente não apenas encerrou a promissora carreira de Croce, mas também deixou um impacto duradouro na comunidade musical e seus fãs ficaram,